Esporte Clube Bahia foi campeão brasileiro em 1988, foi uma conquista épica do chamado Esquadrão Imortal do Bahia. Mas você sabe toda a história daquele campeonato que terminou com o título do Bahia? Histórias que o futebol não conta, vai mostrar como tudo aconteceu para vocês. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticas. O meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Se você tá caindo aqui nesse vídeo agora, se inscreve no canal, cara. O canal tem só um mês e a gente tá quase com 1000 inscritos, cara. Falta muito pouquinho assim, então se inscreve e vem reforçar o nosso time, valeu? Para começar a falar aqui sobre aquele campeonato de 1988, a gente precisa contextualizar um pouco como estava o Bahia naquela época, tá? O Esporte Clube Bahia lá em 1988. Chegando nesse ano de 88, o Bahia era soberano no seu estado, o Bahia era soberano na Bahia. Lá nos anos 70, anos 80, o Bahia foi campeão 16 vezes do Campeonato Baiano, então estava sobrando lá. Era o atual bicampeão baiano e ainda tinha praticamente o mesmo time desse bicampeonato estadual, tinha mantido todos os seus principais jogadores. E com isso, a diretoria do Bahia, na figura do presidente Paulo Maracajá, o eterno presidente do Bahia, né? Ele ficou anos e anos lá, mais de uma década, resolveu contratar o técnico Evaristo de Macedo, que já tinha lá uma carreira consolidada. Ele já tinha sido treinador da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 86. Não foi o técnico da seleção naquela Copa, porque substituíram pelo Tele. Já tinha treinado até o Barcelona, o Evaristo de Macedo. Então a contratação dele foi para dar um salto maior, né? Ele chegou para conquistar o título nacional que o Bahia não conquistava há quase 30 anos. Pois bem, o estadual daquele ano era visto como um preparatório para o Bahia, né? O Bahia não largou de mão o baiano, obviamente, mas era um preparatório brasileiro que viria, porque a torcida do Bahia estava muito confiante naquele time. Lourinho, famoso torcedor, icônico torcedor do Bahia, torcedor organizado na época, deu uma declaração à revista Placar dizendo o seguinte, abre aspas aí pro Lourinho: quem aparecer na Fonte Nova tem que levar pau do Bahia. Pode ser qualquer um, pode vir Flamengo, Inter, São Paulo, qualquer um. O Bahia, então, venceu o tricampeonato baiano, bateu seu maior rival, o Vitória, por 3-0 no jogo decisivo. Terminou, então, com uma campanha de 74 gols marcados em 37 jogos e tomou só 21. Bahia deitou nesse estadual de 88. E, finalmente, o Bahia viria para a disputa do sonhado Campeonato Brasileiro, né? Aquele time do Bahia tinha a base, né? O time que foi base, o time titular base do Bahia era formado por Ronaldo no gol, que era a cria das categorias de base do Bahia, né? Ele substituiu o Sidmar, que foi o goleiro do time boa parte, né, daquele Campeonato Brasileiro de 88, mas o Sidmar ficou sem contrato na reta final, né? Porque o mata-mata foi disputado só em 89, né? Naquela época era essa loucura aí. E aí o Sidmar deu espaço para o Ronaldo, que entrou e fez o seu trabalho de forma absurda, fez vários milagres no mata-mata e principalmente na final. Ele agarrou muito no jogo contra o Sport, a gente vai falar sobre isso também. A gente vai chegar lá, calma aí, que a gente vai falar tudo sobre essa campanha do Bahia. O Ronaldo então se tornou um ídolo histórico da torcida do Bahia. Na lateral a gente tinha o Tarantini, que substituiu o Zanata, que foi jogar no Palmeiras no meio daquele campeonato, né? Cara, o Zanata deve ter se arrependido demais, hein, disso aqui, hein? O Tarantini não era tão bom assim ofensivamente como o Zanata era, mas ele fez um ótimo papel defensivo naquela ótima zaga que o Bahia tinha. O João Marcelo era zagueiro, era da base também do Bahia, um zagueiro de muita calma, muita tranquilidade, o cara tinha muita técnica, era forte, tinha muita imposição física, era difícil passar por ele. E a sua dupla foi o Claudir. Claudir que substituiu o Pereira, que também ficou sem contrato na reta final. Na ala esquerda, na lateral esquerda, era o Paulo Robson fechando a linha de defesa do Bahia, campeão em 88. Ele foi um dos grandes nomes daquela conquista do Bahia, junto com a defesa toda do Bahia, né? Ele levou pouquíssimos gols no campeonato. Ele foi responsável por essa defesa fortíssima do Bahia. No meio a gente tinha o Gil, que era um volante que dava vida em campo. O cara, sabe aquele cara que sua a camisa mesmo, que raspa a bunda no chão? O cara dava vida pelas cores do Bahia. Nenhuma bola era perdida para ele. E o cara ainda foi herói em uma das classificações ali decisivas. A gente vai ver mais para frente esse ato de heroísmo do Gil.
Depois a gente tinha Paulo Rodrigues, que parecia... Esse cara, para quem viu os jogos do Bahia nesse campeonato, esse cara parecia que jogava de terno, era brincadeira. O cara marcava muito e criava muito pro ataque também. Tinha lançamentos absurdos, acertava quase todos, ótimos passes verticais, jogava muito. Talvez esse tenha sido o auge dele em 1988, porque ele jogou muito esse campeonato. Zé Carlos, no meio ainda, que era um ponta direita ali, mas ele fechava mais no meio também. Ele metia muito gol. Ele foi inclusive o artilheiro do Bahia nesse campeonato brasileiro. E ainda deu muitas assistências, ele cruzava muito bem. Por jogar ali na ponta, isso era muito importante. E aí, fechando ali, o meio era o Bobô, o cara do time, né, galera? Você, torcedor do Bahia, sabe disso. O Bobô era um gênio, o cara jogava muito, ele tinha toques muito rápidos, pensava muito à frente dos outros jogadores, tinha uma visão de jogo absurda, era artilheiro, né, metia muito gol, e foi o maior nome desse time aí, que tinha grandes nomes, e muitos consideram o Bobô como o melhor da história do Bahia, o maior ídolo da história do Bahia. Comenta aí, torcedor tricolor, se você concorda que o Bobô foi o maior jogador da história do Bahia. E no ataque a gente tinha Charles, que dividiu muito esse protagonismo com o Bobô, marcou muitos gols decisivos também, infernizava qualquer zaga que o Bahia fosse enfrentar, tinha que estar preocupado com o Charles, jogou muito. E fechando ali a gente tinha o Marquinhos, ele entrou no lugar do Renato, que o Renato ele estava sendo odiado pela torcida do Bahia ali em metade, né? Próximo da metade ali do campeonato. O Renato ele perdia muito gol na área, a torcida já não aguentava mais, caiu em desgraça com a torcida. Aí o Marquinhos entrou, ele fez um bom trabalho, o Marquinhos, né? Ele assumiu ali uma ponta esquerda, às vezes ele jogava de segundo atacante, ele deu conta rápido, era a principal característica dele, era a velocidade, ele realmente era muito rápido. E o técnico desse time, como eu já falei, era o saudoso Evaristo de Macedo. Aquele campeonato tinha um regulamento muito louco, era muito diferente do que é hoje. Então, para vocês entenderem, aquele campeonato aconteceu depois daquele polêmico campeonato de 87, em que o Clube dos 13 brigou com a CBF, o Clube dos 13 que organizou o campeonato de 87, mas em 88 foi a CBF que voltou a organizar o Campeonato Brasileiro. Muita gente na época ainda chamava aquele campeonato de Copa União, mas o nome oficial que a CBF deu para aquele campeonato foi Copa Brasil, né? A briga entre CBF e Clube dos 13 ainda não estava completamente resolvida. Para quem não sabe, o Clube dos 13 era uma organização entre os times de maior torcida do Brasil, os 13 maiores do primeiro ranking do ranking da CBF também. Era composto por Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e o Vasco, né? Esse era o Clube dos 13. Então, por conta dessa briga toda que ainda não estava resolvida, o campeonato de 88 teve menos times do que o habitual. Foi reduzido a 24 clubes. Sim, 24. Você deve estar falando aí, 24 é pouco, doido? Para aquela época era, gente. O comum daquela época era 30 clubes, 40 clubes disputando um brasileiro. Mas o que importa é que todos os principais times do Brasil estavam na disputa em 88 e eram 24. Para decidir o campeão, os 24 times eles foram divididos em dois grupos de 12. Então, esses dois grupos jogariam em 2 turnos, depois os 8 melhores iriam para o mata-mata. A classificação para o mata-mata era da seguinte forma: os 2 primeiros de cada grupo, em cada turno, tinham vaga garantida no mata-mata, que era direto nas quartas de final. No primeiro turno, os clubes jogavam contra os times do outro grupo, né? E eram 12 jogos para cada, sendo assim, né? Eles enfrentavam os 12 do outro grupo. No segundo turno, os times enfrentariam os próprios times dentro do seu grupo. Então, seriam 11 jogos para cada no segundo turno. Naquele ano, o comum do futebol era 2 pontos para cada vitória na tabela. A vitória dava 2 pontos na tabela. A CBF botou que cada vitória valeria 3 pontos. Aí tudo bem, né? Show! Lançou a tendência. Mas aí, galera, subiu a cabeça e a CBF decidiu fazer uma regra muito louca que a cada empate teria pênaltis. O jogo terminou empatado. Imagina isso hoje em dia. O jogo terminou empatado, vai ter pênaltis para decidir quem leva o ponto extra, né? Todo empate desse campeonato teve uma disputa por pênaltis. Lamentável, né? Mas tudo bem. Nem preciso dizer que essa ideia louca da CBF aí não vingou nos próximos anos. E o Bahia começou o campeonato confiante demais, como eu falei, vinha do tricampeonato baiano voando. A diretoria, a torcida, jogadores, todo mundo entrou no Brasileiro achando que dava para fazer uma boa campanha, que dava para brigar pelo título.
Mas o início de Brasileiro já botou geral com os pés no chão outra vez. O Bahia venceu só 3 jogos dos 8 primeiros que disputou, nas 8 primeiras rodadas. O primeiro jogo foi um empate por 1-1 com o Bangu. Venceu o ponto nos pênaltis o Bahia. Depois venceu o Vitória no Clássico por 1-0. Aí saiu para jogar no Rio aqui contra o meu Fluminense. Tomou uma chapuletada, 3-0 Fluminense no Bahia. Depois ganhou o Flamengo por 1-0 na Fonte Nova. Empatou com o Goiás em 2-2, mas perdeu nos pênaltis. Empatou com o Galo em Minas e também perdeu nos pênaltis. Depois empatou com o Sport em casa, mas dessa vez venceu o ponto nos pênaltis. Sério, cara, que loucura esse negócio de pênaltis a cada empate, cara. Mas aí o Bahia venceu o Atlético Paranaense na Fonte Nova por 2-0. E aqui, galera, aqui nesse momento foi o divisor de águas. O Bahia, na 9ª rodada, foi enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. O São Paulo tinha um timaço naquela época. E o Bahia, com autoridade, emplacou um 2-0. E aqui a chavinha, ó, virou a chave do Bahia. A confiança de antes do início do campeonato voltou. Aí o Bahia foi vencer o Palmeiras na sequência. Chegou a perder o jogo por 3-0 pro Inter também. Mais pra frente vocês vão ver o que esse jogo ainda ecoou lá na frente, né, pro Inter. Perdeu no Sul. E na última rodada do primeiro turno, empatou com a Portuguesa em São Paulo, mas ganhou nos pênaltis o ponto. Então, o Bahia terminou o primeiro turno em terceiro no seu grupo, né? Vocês lembram que eu falei que só os 2 primeiros classificavam? Então, o Bahia terminou em terceiro com 26 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Foram 12 gols pró e 11 gols contra. Isso não deu a vaga ainda para o Bahia no mata-mata, mas o Bahia teria o segundo turno para tentar a sua vaga no mata-mata, né? E aí o Bahia veio um pouco mais bem preparado, estreou com uma vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro em casa, empatou com o Vasco no Rio e perdeu nos pênaltis, empatou com o Guarani em São Paulo, dessa vez venceu nos pênaltis, depois perdeu para o Botafogo por 1-0, venceu o Corinthians na Fonte Nova por 2-0, aí bateu o Criciúma por 1-0, perdeu para o Curitiba por 2-0 no Couto Pereira e aplicou um 5-1 no Santos em plena Fonte Nova, depois um 3-1 no Grêmio na sequência, acabou perdendo para o Santa Cruz lá no Arruda por 2-1 e na última rodada venceu o América do Rio de Janeiro, saudoso América, saudades da época que o América jogava a primeira divisão, venceu o América por 2-1. Com essa campanha, o Bahia fechou o segundo turno com 21 pontos em 11 jogos. Foram 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 16 gols pró e 9 sofridos. Assim, o Bahia terminou na 4ª posição do seu grupo no segundo turno. Ué, Diogo, você tá doidão? Tá louco? Eu tô maluco? Tu falou que só os 2 primeiros de cada grupo iriam pro mata-mata? O que aconteceu? Pois é, galera. O que aconteceu foi que o Vasco deu uma mãozinha ali pro Bahia. O Vasco da Gama aqui do Rio de Janeiro estava no grupo do Bahia e o Vasco foi o primeiro colocado nos 2 turnos. Então, o Vasco tinha 2 vagas e uma delas ele deixou para o time que não tinha sido classificado para o mata-mata, que tinha a melhor campanha. Adivinha quem era o time de melhor campanha nos 2 turnos somados? Exatamente, era o Bahia. E o Bahia iria disputar o mata-mata do Brasileiro de 88. Nas quartas de final foi logo um clássico nordestino, pegou o Sport. Foi muito duro esse duelo, foi muito parelho. Na ida em Pernambuco o empate terminou 1-1 e na volta o jogo terminou 0-0 depois de 90 minutos. E segundo o regulamento teria uma prorrogação de mais 30 minutos, só que ao final dessa prorrogação o jogo continua 0-0. Mesmo o Sport indo para cima, o Ronaldo, goleiro, salvou o Bahia em diversos momentos, agarrou muito nesse jogo, manteve o 0-0 no placar e garantiu a classificação do Bahia para as semis, porque o Bahia tinha a melhor campanha. Então 2 empates ao final da prorrogação, quem tem a melhor campanha se classifica, era o Bahia nas semis. Nas semis, o Bahia enfrentou o meu Fluminense. Cara, por que o Fluminense tem que estar sempre nessas histórias que eu conto, cara? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O primeiro jogo aqui no Rio, o Bahia segurou um 0-0, uma partida monstra da defesa do Bahia e do goleiro também. Segurou o 0-0, segurou a pressão do Flusão. Na Fonte Nova, a torcida do Bahia foi a loucura, foi em peso para se vingar daquela derrota por 3-0 lá no primeiro turno do campeonato, né? Perdeu por 3-0 do Fluminense, então veio sedenta a torcida do Bahia querendo vencer do Fluminense. Tanto que foi o maior público da história da Fonte Nova, foram 110.438 pessoas nesse jogo e outras milhares de pessoas do lado de fora
sem ingresso, querendo entrar de alguma forma nessa. Olha essa reportagem aí, ó, da época. 1h30 antes de começar a partida, o estádio da Fonte Nova estava assim, completamente lotado. Não tinha lugar para mais ninguém na arquibancada. Mas mesmo assim, milhares de pessoas ainda chegavam aqui ao estádio sem ingresso para tentar assistir o Fluminense Bahia. Se lá fora quase 30 mil pessoas não conseguem entrar no estádio, lá dentro 110.438 torcedores proporcionam um novo recorde de público na Copa União. O jogo começou e o Bahia em campo começou perdendo logo de cara 2 minutos. O Washington, eterno integrante do casal 20 do Fluminense, abriu o placar, mas o Fluminense não aguentou a pressão e levou a virada com gols de Bobô e Gil. Lembra que eu falei que o Gil tinha um ato heróico nessa campanha? Pois é, o volante Gil fez o gol da vitória e foi o gol que deu a classificação ao Bahia. Foi um gol importantíssimo. Bahia na final do Campeonato Brasileiro de 88 para enfrentar o Internacional de Porto Alegre na grande final. O Bahia também tinha perdido por 3-0 para o Inter. Vocês se lembram? Naquela época em que o Bahia estava se recuperando ali no primeiro turno, tomou um 3-0 do Inter. Então também queria se vingar do Inter. O Inter tinha acabado de eliminar o Grêmio nas semifinais, no chamado Grenal do século. Então o Inter vinha grandão, vinha embalado. O Inter era tratado na época como o franco favorito para aquela final contra o Bahia, principalmente por ter eliminado o Grêmio, que era o seu maior rival. A torcida estava eufórica, a torcida do Inter. E também o Inter tinha 2 empates como vantagem. Se os 2 jogos terminassem empatados, o Inter levaria o título porque o Inter tinha a melhor campanha. Era esse o regulamento da época. No dia 15 de fevereiro de 1989, o primeiro jogo da final aconteceu e dessa vez o primeiro jogo foi na Fonte Nova. Mais de 90 mil pessoas viram o Inter abrir o placar de novo. Assustou de novo a torcida tricolor, mas Bobô, o cara jogava demais, virou o jogo praticamente sozinho. Não vou dizer sozinho porque ele teve muita ajuda dos companheiros, mas ele fez os 2 gols que deram aquela virada, garantiu a vitória do Bahia no primeiro jogo, terminou 2-1, tirou a vantagem do Inter de 2 empates e o Brasil inteiro estava torcendo muito pro Bahia. Os torcedores do Grêmio, os torcedores de São Paulo, até os torcedores do Vitória, maior rival do Bahia, torcedores do Vitória, alguns se juntaram ao Bahia para torcer nessa final. O Bahia foi para o Beira-Rio em fazer o segundo jogo da final no dia 19 de fevereiro de 1989, o campeonato era de 88, mas a final foi 89, como eu falei lá no início. E o Bahia precisava apenas de um empate para levantar o caneco, tá? Foi um jogo muito duro, muito violento. Os jogadores do Inter começaram a ficar desesperados que a bola não entrava, o tempo estava passando e continuava. O primeiro tempo terminou 0-0, 20 minutos do segundo tempo 0-0, 40 minutos 0-0. O 0-0 não saiu do placar. O jogo terminou e o 0-0 ainda estava lá marcando no placar, mas a taça já estava nas mãos do Bahia. Bahia campeão nacional depois de quase 30 anos. A última vez tinha sido lá em 59, com o Bahia que derrotou o Santos de Pelé na final. E o Bahia terminou com uma grande campanha. Esse campeonato de 88 foram 29 jogos no total. Ganhou 13, empatou 11, perdeu apenas 5. Fez 33 gols e tomou 23 gols. Essa foi a história do Bahia campeão, grande campeão em 1988. Me conta aí, você, torcedor tricolor do Bahia, vocês acham que chegou a hora do Bahia levantar outra taça? Me digam se vocês estão tão confiantes como estavam lá em 1988. E se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, cara. Deixa o seu like para me dar aquela moral para divulgar esse vídeo o máximo possível para que todo mundo veja. Comenta aí que isso ajuda pra caramba também. Muito obrigado, de verdade mesmo, por ter ficado até esse momento do vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!